Hoje ela tenta reparar a injustiça nos tribunais. Um drama vivido aqui na minha cidade, Taubaté. Um caso triste que envolve a perda de uma criança, a negligência e a irresponsabilidade de autoridades. E o principal, a injustiça com uma mãe que, além de ter perdido a sua filha, foi presa, abusada e espancada na cadeia. Hoje a gente vai conhecer a história do monstro da mamadeira. Sou o Marcelo, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Pessoal, começou o ano e início de ano é sempre a mesma coisa, né? A galera quer dar um trato aí no shape, quer ficar bonitão, quer dar um tapa na lata aí pra ficar galã. E é claro que tem que cuidar do cabelo, né? Até mesmo porque ninguém aqui quer ficar careca. E por falar em cabelo, o vídeo de hoje está sendo patrocinado por ela, a Manual. A Manual ela é uma empresa britânica que oferece tratamentos para a calvície, desde o estágio inicial até os estágios mais avançados. Pessoal, olha só, hein? A maioria de vocês que me assistem aqui é do público masculino. E estatisticamente, 50% dos homens sofrem com calvície. E é claro que ninguém quer ficar calvo, né? Isso aí mexe com a autoestima do homem. Agora, o grande pulo do gato da Manual é que você faz tudo online. Você não precisa marcar consulta, não precisa gastar com clínicas. É só você entrar no site e responder um questionário. As suas informações vão para um médico especialista, ele vai receber essas informações e vai te recomendar um tratamento, né, cara? Um tratamento personalizado para o seu caso em específico. E daí você vai recebendo os produtos na sua casa de maneira recorrente, de acordo com o seu tratamento, e um médico vai acompanhando todo esse processo durante todo o período do seu tratamento. Os produtos custam a partir de R$25 por mês e chegam com frete grátis na sua casa, com tratamentos comprovados para a queda de cabelo. E não vai achando que é só para quem é calvo, não, né? Como eu disse, o tratamento vai desde os estágios mais iniciais da queda de cabelo até os estágios mais avançados. E é claro, para quem é inscrito do canal, a gente obviamente tem um cupomzão de desconto aí de 50% de desconto no seu primeiro pedido. O cupom é o Adivinho50. Então clica no link aqui embaixo e aproveita. Bom, o caso aconteceu em 2006 aqui em Taubaté, né? Só que diferente de alguns casos que a gente costuma contar aqui, que são lembrados com humor e com memes, esse caso é triste e revoltante ao mesmo tempo. O monstro da mamadeira. Daniele Toledo foi acusada e presa injustamente pela morte da filha Vitória Maria por overdose de cocaína. O caso ganhou uma repercussão nacional e destruiu a vida da mulher. Agosto de 2006, período em que a filha de Daniele sofria com convulsões constantes. A pequena Vitória já tinha um histórico complicado de saúde, ela nasceu prematura, pesando um pouco mais de 1 quilo, e devido a isso ela ficou na UTI por um tempo e depois ficou internada num berçário por 35 dias. Bom, já em casa ela frequentemente tinha crises de convulsões, de febre. Os médicos, por sua vez, apesar de fazerem bastantes exames para tentar descobrir, eles não conseguiam identificar o que ela tinha, né? Então eles prescreviam antibióticos, anticonvulsivos, né, na tentativa de diminuir os sintomas. E em 2006, aos 11 meses, né, por conta dos problemas que persistiam, a Vitória ela foi internada no Hospital Municipal Universitário de Taubaté. E a primeira polêmica de toda essa história já começa aí. A Daniele afirma que enquanto estava com a sua filha internada no hospital, um médico universitário tinha dopado ela e abusado dela. Olha só que coisa bizarra, né? Bom, ela fez o boletim de ocorrência na época, mas nada foi provado, então a direção do hospital não tomou nenhum posicionamento devido à falta de provas, né, sobre o assunto, e tudo isso foi arquivado. Numa das noites em que acompanhava a filha internada, Daniele diz ter sido estuprada por um médico. Ela apresentou queixa à polícia e entrou em choque com os médicos. A investigação acabou sendo arquivada. Bom, a pequena Vitória ela ficou internada por 50 dias e depois de receber alta, ela ficou alguns dias
na casa dela até voltar a ter as crises novamente, né? Só que dessa vez ainda mais forte. Após não conseguir atendimento no hospital universitário, a Daniele ela levou a Vitória até o pronto-socorro, né? Onde os enfermeiros viram que tinha uma espécie de pó branco na boca da menina. Eles acharam um pouco estranho isso, resolveram coletar uma amostra e mandar para análise. Foi então que no dia seguinte a Vitória sofreu a sua primeira parada cardiorrespiratória e poucos dias depois ela já teve uma segunda, né? Depois disso, em outubro, a criança, né, o bebê sofreu a terceira e derradeira parada cardiorrespiratória e infelizmente veio a falecer. Injustiça e tortura. Bom, poucos minutos depois da notícia da morte de sua filha, a Daniele acabou sendo presa, né, isso por conta daquele pó branco que estava na boca da menina. Eles tinham levado para ser analisado num laboratório e quando saiu o resultado do teste, foi constatado que esse pó branco tinha vestígios de cocaína. E a Daniele foi acusada de ser responsável pela morte da sua própria filha. Um exame é feito, o chamado blood test, para saber se há presença de cocaína. E o resultado dá positivo na mamadeira. Bom, na mesma noite, a Daniele foi levada para a cadeia de Pindamonhangaba, uma cidade vizinha aqui de Taubaté. Ela foi aconselhada a não dizer o motivo da sua prisão, né, mas já era tarde. O rosto dela já estava estampado em todos os jornais de televisão e ficou conhecido então o caso como o monstro da mamadeira. Bom, reconhecido pelas presas como a mãe acusada de colocar cocaína na mamadeira de sua filha, né, a Daniele foi torturada e espancada pelas companheiras de cela. O espancamento formou coágulos na cabeça dela que causam nela crises de convulsão até hoje. Ela teve um traumatismo intracraniano dos chutes, né, que ela recebeu, e isso também ocasionou uma redução de movimentos na parte direita do corpo dela. Desgraçada! Me puxaram, já começou a me bater, sabe? Por que você fez isso? E me batia. Depois eu lembro assim, eu lembro de flashes. Ai, desgraçada! Eu lembro assim que eu sentia assim, uma coisa escorrendo, não sei dizer o que era. Uma das moças pegou uma caneta, enfiou no meu ouvido e ia bater com o chinelo. Ela também chegou a perder a audição de um dos ouvidos, que foi perfurado com uma caneta, e ela também perdeu a visão do olho direito. Mano, se f*** muito, né, velho? Bastante, né, mano? Mas ela, que nem, né? Ela era envolvida com droga, alguma coisa ou não? Não. E caraca, os caras foram acusando ela desse jeito. Não, por causa da parada que acharam Sim. na boca da criança. Bom, após isso, ela foi levada para a penitenciária feminina de Tremembé e no total foram 37 dias de prisão. A situação de Daniele só mudou quando novos exames identificaram, né, que esses testes que foram feitos a princípio era um falso positivo, por conta das medicações que a criança tomava para conter as crises de convulsão. Mas aí, meus amigos, já era tarde, né? Depois de solta, a primeira coisa que Daniele foi fazer foi visitar o túmulo de sua filha no cemitério de Tremembé, que é uma cidade vizinha aqui, pois quando ela foi presa, ela não teve nem a chance de se despedir da sua própria filha, porque ela saiu direto do hospital para a cadeia. E a Daniele só veio a realmente ser inocentada em 2008. A vida hoje. Mesmo após tantos anos, o motivo da morte de Vitória ainda é uma incógnita. E com relação à mãe, mesmo com a sua inocência provada, muitas pessoas ainda julgam e acreditam que Daniele é mesmo um monstro. Bom, cercada de medicamentos e longe das pessoas, é assim que ela se mantém, né, depois de tudo que aconteceu. A mãe teme os julgamentos de quem ainda não a inocentou e quer evitar a exposição do filho dela, que na época do ocorrido tinha apenas 3 anos de idade e hoje já está indo para a fase adulta, né? O caso está próximo de completar 15 anos, mas é claro que as marcas na vida de Daniele estão longe de serem apagadas com o tempo.
Além das lesões físicas, a parte mental também foi afetada, né? Ela sofre com depressão e síndrome do pânico. Numa entrevista ao G1, ela falou o seguinte, abre aspas, eu tenho medo de aglomerações, eu não posso ir a todo lugar porque as pessoas podem me reconhecer, elas me apontam, relembram a história. Hoje eu não posso participar da vida escolar do meu filho, não posso trabalhar porque assim que descobrem sou dispensada. Minha vida terminou ali, naquela sala de hospital. Fecha aspas. Bom, até pouco tempo ela vivia de favor na casa da tia de um ex-noivo junto com o seu filho, né? Hoje em dia a gente já não tem mais informações, mas a Daniele ela chegou a processar a Secretaria de Segurança Pública e pediu a indenização pelos danos causados, né? Que é o mínimo, né, que ela merece. Bom, o caso, no entanto, ele tramita em segredo de justiça. Ela ainda chegou a escrever um livro chamado Tristeza em Pó, onde conta as histórias terríveis que ela passou nessa época e dentro da cadeia. E ela diz que o seu caso é um exemplo da injustiça brasileira. O outro lado. Bom, em nota sobre o caso, a Secretaria de Segurança Pública informou que a prisão de Daniele foi solicitada pela Polícia Civil à Justiça a partir da análise das provas disponíveis naquele momento, né, que foi o primeiro falso positivo lá. Após o Poder Judiciário decretar a prisão preventiva de Daniele, foram apresentadas então novas provas materiais que motivaram daí sim a retificação do processo pela Polícia Civil e o pedido de soltura de Daniele. Outra coisa foi a médica que supostamente teria acusado a Daniele de ter feito tudo isso. Depois de muitos anos, ela chegou a dar uma entrevista dando a sua versão dos fatos. Médico não chama a polícia. Quem chama a polícia é o Conselho Tutelar. E era uma criança que já vinha sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar. E diz que sofre até hoje com essa história. Porque eu assinei um laudo de ML, eu tenho que assinar. Fui eu era a médica mais experiente no momento ali. Quando sofremos algo, nós recorremos à justiça, né? A justiça do Estado, a justiça dos homens. Mas e quando essa justiça falha? Talvez a única justiça que a gente pode se agarrar é a justiça divina. Imagina você na pele daquela mãe, né, que comeu o pão que o diabo amassou, teve que ver sua filha indo embora e ainda ser acusada de ser responsável por isso. Sinceramente, que Deus continue dando forças para essa mãe, porque a grande maioria de nós não iríamos conseguir passar por tudo que ela passou. Sugestões de vídeo me envie lá no meu Instagram, a gente se vê amanhã, no mesmo canal, no mesmo horário.